Se você é desenvolvedor e utiliza Windows para programar, se você utiliza Windows no seu dia a dia, eu vou trazer para vocês aqui uma habilidade que é extremamente importante. E eu sei que isso é um gap muito grande dentro dos desenvolvedores que utilizam Windows, em comparação a desenvolvedores que, em algum momento da vida, passaram ali pelo Linux, tá? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Eu sei que existe a galera que trabalha com desenvolvimento de jogos, a galera que trabalha com C Sharp, com .NET, que optam por seguir utilizando o Windows muito por conta disso. Mas, se você está hoje em qualquer área diferente disso, eu não acho que seja, talvez ali 3D, né, e tal, mas eu estou falando aqui de desenvolvimento, tá, galera? Não vamos entrar nessas outras áreas. Se você é um cara que é desenvolvedor web, por exemplo, não existe sistema operacional melhor para que você tenha contato no início da sua carreira do que o Linux. Eu já vou explicar para vocês o porquê. Porque existe uma habilidade em específico que é configuração, e aí vocês podem estar pensando, cara, configuração como uma habilidade? Sim, configuração como uma habilidade. Porque é muito comum que você, principalmente quando você está trocando de empresas, você está indo de uma empresa para outra, você ter contato com o sistema legado e você precisar fazer o setup de uma aplicação. Você vai precisar passar ali vários perrengues, certo? Para poder fazer essa aplicação rodar, caso a empresa não tenha um processo documentado certinho. E esse é só, eu diria que é um dos problemas que você vai ter, assim. E eu vejo que a galera que utiliza Windows tem muito mais dificuldade do que a galera que utiliza Linux. Não estou falando aqui só de configuração, tá? Eu estou falando da forma de manipular os problemas que são apresentados. Então, o cara que utiliza Linux, ele já passou por diversos problemas. Eu estou falando isso por experiência própria, tá? No início da minha faculdade, eu utilizei Linux durante. Eu já utilizei Linux durante toda a minha faculdade, muito por conta de tentar quebrar essa barreira entre o que o professor estava falando com o que eu estava utilizando ali no dia a dia. Então, o professor. Eu lembro que nas minhas aulas de sistemas operacionais, o professor fazia toda a parte de ciclo de vida do processo, ele fazia toda no terminal, mostrando pra gente as mudanças ali, ou seja, ele pegava o livro e falava, ó, no livro tá assim, e é assim que acontece na vida real. E aquilo ali abriu minha mente, né? Eu falei, cara, como é que eu não consigo ver isso aqui no outro lado? Então, fiz essa mudança, e eu tinha, galera, assim, diversos probleminhas no sentido de, o driver parou de funcionar, o trackpad parava de funcionar, e aí eu tinha que resolver aquilo. Então você cria assim uma casca de resolução de problemas muito grande, de configuração, de terminal, manipular arquivo pelo terminal. E por que que eu estou falando isso, tá? Por que que isso é tão importante para o desenvolvedor? Porque muita gente acha que desenvolvimento é só você escrever código. Isso não é correto, galera, não é 100% correto. Desenvolvimento, você precisa ser um cara que entenda muito sobre o computador, sobre um computador em específico. Você tem que entender a arquitetura de von Neumann, entender como é que funciona mesmo. Porque o que você faz na sua máquina e, por exemplo, às vezes você configura alguma coisa errada no Linux e você começa a ter uma performance, o computador começa a esquentar e tal, você fica, caramba, o que é que eu fiz de errado? E aí você vai buscar meios de monitorar isso. Então, toda essa parte de você cuidar do seu computador de uma forma mais de baixo nível, quando você for para um sistema web, que você tem que gerenciar ali os load balancers, os servidores e etc., principalmente se você é back-end, cara, isso vai ser batata para você, entendeu? Então, eu noto que eu pego um desenvolvedor que trabalha com Windows ali, eu peço para ele fazer uma coisa dentro de uma instância AWS, por exemplo, cara, roda um script para fazer alguma coisa. E aí, principalmente quando eu estou na chamada com ele, não sai nada de comando do terminal, ele tem que pesquisar muita coisa, ou senão eu tenho que falar muita coisa para ele. E aí, em comparativo com um cara que utiliza sistemas Unix, né, Linux, Apple e etc., o cara tem muito mais intimidade para poder manipular um arquivo ali dentro, para poder fazer uma requisição, para poder, sabe? Ele tem muito mais liberdade, ele não fica preso quando vê um terminal. Então,
o que eu posso passar para vocês, principalmente se você está aí no início da carreira, sei que você pode estar utilizando o Windows aí, muito por não conhecer esses problemas, né? Acho que eu não fui apresentado para esses problemas no início da minha carreira, eu fui muito influenciado pelo ambiente ali. Eu tive a sorte de ter contato com muita gente muito boa e eles já me influenciaram a utilizar o Linux. E de fato, galera, você é um desenvolvedor, você não é um usuário comum, você precisa ter um entendimento do seu computador, você precisa manipular o seu computador de formas que um usuário comum não é capaz de fazer. O usuário comum, ele é limitado pelas opções que a UI disponibiliza e você, como desenvolvedor, não pode ser limitado por essas coisas que a UI traz ali para você. Você precisa entender o sistema como um todo para poder manipular ele da forma que você quer. Então, se você quer ser um profissional completo no futuro, investe nisso. Eu sei que o início talvez possa ser um pouco assustador, mas hoje em dia, honestamente, você tem aí vários recursos que facilitam muito essa transição de Windows para o Linux. Então, não tem desculpa para você não investir nisso, tá? Então, se você está aí trabalhando com desenvolvimento web ou até mesmo qualquer outro tipo de desenvolvimento, até o desenvolvimento mobile, porque eu já trabalhei com Raspberry Pi, quase que não sai, desenvolvimento com drones, já trabalhei com aplicativos móveis e eu sei que dentro desses dispositivos você consegue ver sim ali coisas que você vê no seu terminal Linux e tal. Então não tem por que você não investir nisso, tá, galera? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que é que vocês utilizam de sistemas operacionais. Eu atualmente utilizo o sistema da Apple muito por conta de compatibilidade. Ele é uma mistura. Eu não gosto de fazer essa comparação, mas é uma comparação que a galera consegue digerir mais fácil, mas é uma mistura do Windows com Linux. Eu não vejo dessa forma, eu vejo que é uma branch do Linux ali que foi feita para essa arquitetura deles, esse hardware deles, então é muito eficiente. Eu gosto bastante. E em paralelo a isso, o acabamento da Apple é excepcional, né? Então não tenho o que falar. Mas a parte de software é muito importante, principalmente se você quer se tornar um desenvolvedor mais completo. Beleza? É isso. E até o próximo vídeo.